O exame de bioimpedância é um entre os muitos exames utilizados para se avaliar a composição corporal e também o estado nutricional de uma pessoa. Para a realização desse exame, algumas recomendações são feitas. A pessoa deve estar bem alimentada, mas nas 4 horas anteriores ao exame não deve ingerir alimento. Deve beber bastante água durante o dia do exame, especialmente 1 hora antes da realização do teste e, portanto, estar bem hidratado. Não deve ingerir bebida alcoólica nem substâncias que contenham cafeína, como guaraná, Coca-Cola, chamate, chocolate, Red Bull, nas 24 a 48 horas anteriores ao exame. Não deverá realizar as atividades físicas muito intensas, principalmente atividades físicas extenuantes que levem à desidratação do corpo. Isso pelo menos 24 horas antes do teste. Se for um treinamento intenso, mas não daquele tipo de treinamento que leva a uma desidratação muito pronunciada, então, pelo menos 12 horas antes do exame, a pessoa deverá descansar. Ao chegar para realizar o exame, o avaliado deverá procurar esvaziar a bexiga e, se tiver no seu corpo algum dispositivo eletrônico, deverá avisar aos examinadores para eles avaliarem a possibilidade ou não de realizar o teste. Para o teste, nós usamos equipamentos, existem vários. O que nós dispomos aqui no laboratório é o equipamento chamado Biodynamics modelo 450. Ele também tem um cabo, e esse cabo tem 4 polos, por isso ele é chamado de tetrapolar. Além disso, eletrodos adesivos que são colocados sobre a pele. A pessoa deita em um divã ou uma maca e deve manter os membros inferiores separados e os membros superiores também separados do tronco. Os eletrodos e os cabos são colocados nos locais designados. O eletrodo preto ele é colocado na base do terceiro dedo, na articulação metacarpofalangiana do terceiro dedo. E o eletrodo vermelho ele é colocado em cima do eixo formado pelos processos estiloides do rádio e da una, dos processos estiloides que formam ali a região do carpo, a região do punho. E os eletrodos colocados no pé, o eletrodo preto, ele é colocado na base do segundo e terceiro artelhos, nas articulações metatarso-falangianas do segundo e terceiro dedos, e o eletrodo vermelho no eixo formado pelos maléolos, maléolo medial e maléolo lateral. Após isso, então, o equipamento ele é ligado apertando-se a tecla ON. O equipamento, após ser ligado, ele faz uma avaliação da quantidade de energia que ele tem para fazer o teste, e então nós devemos cadastrar a pessoa. As teclas 0 a 9 são utilizadas para se digitar os valores: idade, estatura, peso. A tecla marcada com um ponto e também com as letras MF é uma tecla que serve tanto para o ponto, quando estamos digitando a estatura e o peso, como também para digitar o sexo do avaliado. A tecla Enter avança o cursor para as próximas opções. A tecla Data, ela permite digitar os dados da pessoa, como idade, sexo, estatura e peso. Então, ao apertarmos Data, teremos condições de digitar a idade, estatura, peso e o sexo da pessoa. Após isso, podemos apertar a tecla Teste, que vai iniciar o procedimento para a realização do teste, para passar a corrente elétrica pelo corpo da pessoa. Antes disso, nós devemos olhar e nos certificar se os cabos estão bem firmes aos eletrodos e se os eletrodos estão adequadamente colocados. Ao apertarmos a tecla Teste,
aparecerá no display essa informação. Certifique-se de que todas as condições foram preenchidas. Em seguida, nós apertamos teste novamente e o aparelho faz passar uma corrente elétrica imperceptível pelo corpo da pessoa. Após isso, são apresentados na tela, no display do aparelho, os resultados. Podemos apertar a tecla Print, que vai imprimir um relatório. Podemos apertar a tecla Feed, que vai avançar uma linha em branco da impressora. E também podemos apertar as outras teclas. Por exemplo, a tecla Phase, ela vai mostrar os valores do ângulo de fase, a resistência, a reactância e capacitância no display do aparelho, sem precisarmos imprimir. A tecla Mass mostra os resultados de massa magra, massa gorda, massa intracelular, massa extracelular, a relação massa intracelular dividido pela massa extracelular. A tecla Water, que significa água, vai mostrar os resultados de água corporal total, água intra e extracelular. O botão, a tecla BMI, vai mostrar o resultado do índice de massa corporal, IMC. A tecla BMR vai mostrar para nós, no display, a taxa metabólica basal, quanto de energia a pessoa vai gastar se passar o dia todo em repouso. A tecla SIYS permite visualizar o status do equipamento, do aparelho, e alterar algumas configurações. A tecla Clear limpa o valor digitado no campo que o cursor está, em caso de uma digitação incorreta. E, finalmente, a tecla ON, ela permite desligar o aparelho. Ela é utilizada para ligar e desligar o aparelho. Assim, estamos prontos para realizar o teste em um avaliado. Após a realização do teste, imprimimos o relatório e esse relatório está ilustrado à direita do nosso slide. O ângulo de fase corresponde à relação entre resistência e reactância. E esse resultado ele é dado em graus, sendo indicativo da celularidade, do tamanho das células no corpo da pessoa. Em inglês, o ângulo de fase é denominado phase angle. Após isso, nós temos a capacitância, que é uma medida indicativa da diferença de potencial da membrana celular em uma unidade de energia, picofarads. O valor de capacitância é equivalente ao ângulo de fase, sendo, no caso, o ângulo de fase mais utilizado na literatura. Portanto, a capacitância é um indicador também do tamanho das células. A resistência é uma medida da oposição, da dificuldade que a corrente elétrica encontra para passar pelos tecidos e indica também a massa gorda, a gordura que nós temos em nossas células, especialmente nos adipócitos. Já a reactância é a oposição, a dificuldade à passagem da corrente elétrica oferecida pelas membranas celulares, que tem uma propriedade. A membrana celular ela é formada basicamente de 50% a 55% de proteínas e em torno de 20% de gordura. Portanto, 70% da membrana celular é formada de proteína e gordura. Essa fina camada de gordura presente na membrana celular oferece uma pequena oposição à corrente elétrica, que é a reactância. Em seguida, nós temos no nosso relatório a massa celular e também a massa extracelular. A massa celular é a quantidade de tecido quimicamente ativo no organismo.
E a massa extracelular é a quantidade de tecido quimicamente inativo no organismo. Então, a massa celular é aquela massa de tecido e os seus componentes químicos ativos, e a massa extracelular, os componentes inativos. Temos também a massa magra, que é todo o peso corporal sem a gordura, e a massa gorda, que é a quantidade de gordura que a pessoa tem no organismo. Se nós somarmos a massa magra com a massa gorda, nós teremos o peso da pessoa, ou seja, 100% desses dois constituintes, né, que é a soma desses dois constituintes. Nós temos também a relação entre a massa extracelular e a massa celular corporal. A divisão entre os dois deverá se aproximar de 1. Então, nesse caso aqui do exame, 0,95, bem próximo de 1. A massa extracelular dividido pela massa celular corporal. Temos também, no nosso relatório, os resultados de água. A água corporal total, e também temos a água intracelular e a água extracelular. Esses valores vão nos informar como está o estado de hidratação no corpo todo, dentro das células e fora das células, no sangue, no tecido, né, no espaço extracelular. A água intracelular e a água extracelular são valores dos compartimentos do líquido intra e extracelulares. Já a massa extracelular dividida pela massa corporal total é o indicador de quão equilibrados estão esses dois componentes. O índice de massa corporal, ou IMC, é o peso em relação à estatura, é um indicador do estado nutricional do avaliado. E a taxa metabólica basal é a quantidade de calorias que a pessoa gasta durante o dia se ela ficar em uma situação basal, ou seja, em repouso, bem descansada, sem nenhum tipo de esforço. Agora, nós temos condições também de calcular a massa muscular com base na resistência, na estatura, na idade do avaliado. A determinação da massa muscular ou musculosidade, ela é possível baseada nessa proposta de Jansen, em 2004. Nós primeiro calculamos a musculosidade, a partir da estatura, da corrente elétrica, da resistência, né? E também da idade e o sexo da pessoa. E depois podemos usar esse valor de massa muscular para calcularmos o índice de musculosidade, que é um índice que podemos usar para comparar pessoas diferentes. Então, a equação está montada aqui no slide. Vamos pegar o exemplo dessa mulher que está aqui no nosso relatório. Ela tem 162,4 centímetros de estatura, esse valor será elevado ao quadrado. A resistência que nós obtivemos a partir da bioimpedância foi 503,1 ohms. Depois multiplicamos o valor por 0,401, que é uma constante da equação, mais o sexo, 0 para as mulheres e 1 para os homens, no caso aqui 0, vezes 3,825, menos a idade dela, 31 anos, vezes 0,071, e finalmente somamos com uma constante também da equação. Essa equação ela tem 4 constantes, são números que pertencem à equação: 0,401, 3,825, 0,071 e 5,102. Ao realizarmos os cálculos, então a primeira fase, elevamos ao quadrado, a estatura ao quadrado, dividimos pela resistência, multiplicamos por 0,401, o resultado foi 21,02. 0 vezes 3,825 vai dar 0. E 31 vezes
0,071 vai dar 2,201. Ao realizarmos a soma, a subtração e a soma, teremos 23,8 quilos de massa muscular ou musculosidade. No corpo dessa mulher de 31 anos de idade, ela tem 23,9 quilos de massa muscular. Agora vamos transformar essa massa muscular em um índice de musculosidade, o SMI. É um índice de massa muscular. Nós, para isso, precisamos da massa muscular, que já temos, 23,9 quilos, dividimos pela estatura e multiplicamos por 10.000. E nós teremos o índice de musculosidade. No caso dela, 9,06 quilos por metro quadrado. Ele é muito parecido com o índice de massa corporal, o IMC. No caso do IMC, é o peso total dividido pela estatura ao quadrado. Aqui é a musculosidade dividida pela estatura ao quadrado. No caso dessa mulher, se o resultado dela for superior a 6,75, essa mulher será considerada normal. E é o caso dela. Ela teve um resultado de 9,06 quilos por metro quadrado. Como é maior que 6,75, ela tem uma musculosidade normal. Se o resultado dela ficasse entre 5,76 e 6,75, ela teria o que nós chamamos de sarcopenia classe 1, uma redução da massa muscular, que é considerada sarcopenia. E se o resultado fosse inferior a 5,76, ou seja, 5,75 ou menos, ela seria classificada como tendo sarcopenia grau 2 ou classe 2. Mas não é o caso, ela tem uma musculosidade normal.